Quem não está fazendo o alongamento necessário precisa vir para o Adora Kids, para fazer os gestos, né? Nós vamos distender bem a nossa musculatura. E este é só o primeiro passo do final de semana de cantatas. Hoje a Doce Páscoa. Domingo temos o Cordeiro. Qual é o nome da cantata, Coral? Eis o Cordeiro. E à noite, para terminar toda a programação que já começamos domingo passado, o Coral Esperança também terá participação musical. Graças a Deus pela musicalidade da nossa igreja, que incrementa os nossos cultos. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 1, versos 13 a 21. 1 de Pedro, capítulo 1, 13 a 21, onde lemos assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Fala ao nosso coração enquanto meditamos nesta porção da Tua Palavra e com certeza no conjunto das Escrituras que encerram com tanta propriedade a data que hoje relembramos, com dor, com sofrimento, mas com grata esperança. Em nome de Jesus. Amém. Fostes resgatados. Este é o dia da redenção. E redenção tem por base, por fundamento, a ideia econômica. Quando nós falamos de redenção, nós estamos falando de quitação, de pagamento, de algo que estava pendente, estava devedor, e eis que foi saldado, e então a conta foi paga. É uma linguagem comercial, é uma linguagem econômica, mas nesse caso, não aplicada a valores pecuniários, mas algo muito mais valioso, às nossas almas, os nossos corações, as nossas vidas, que em razão do pecado, contraíram uma dívida impagável. Quando o pecado entrou no mundo, a conta ficou muito alta. E não haveria outra solução senão a morte espiritual. E foi isso que sucedeu com a humanidade. Mas o plano, o propósito do Senhor era pagar esta conta, era quitar essa dívida. Então nós estamos num dia que, de um lado, não podemos olvidar o sofrimento, a dor, o pesar, e tudo que já teve lugar nesta manhã, de alguma forma, já mostrou isso. Nossos cantos, nossas leituras, até mesmo na sua vivacidade, o Adora Kids aqui não deixou de relembrar o que sucedeu lá no alto daquela colina. Mas agora a gente começa a descer essa colina,
satisfeitos, porque o preço foi pago, porque foi quitado. Sim, a primeira coisa que nós precisamos ressaltar dessa passagem, e vamos aqui dar uma ênfase especial, quem escreve isso é Pedro, aquele que negou Jesus na fatídica madrugada da sexta-feira, mas foi alcançado por um amor tão sublime, que passou a ser um apóstolo reconhecido como líder de todos os seus companheiros, e deixou um legado de fé tão primoroso pela história afora, e que compreendeu perfeitamente o que aconteceu naquela sexta-feira. Fosse na madrugada em que Jesus ia de um lado, ia para o outro, e ia de Herodes Antipas para Pôncio Pilatos, e para Caifás, e assim por diante, e Pedro negando. Como quando Jesus expirou, como já foi lembrado, no início daquela tarde, ele ali, preso ao madeiro, expirou. Pedro entendeu o sentido disso, e aqui nos traz lições muito preciosas. A primeira delas é exatamente o preço, quanto custou. Há um cântico que nós reiteradas vezes cantamos, acho que essa semana cantamos, que diz assim: não saberei quanto custou meu pecado lá na cruz. E é importante a gente pontuar isso, porque a gente sabe o que custou. Foi Jesus pregado na cruz, foi o seu precioso sangue derramado. Agora a gente não faz ideia do quanto isso é precioso, passa-nos despercebido. Nós não temos problema nenhum de recitar o credo e fazê-lo solenemente e afirmarmos: creio em Jesus Cristo, nascido, viveu, morreu, foi crucificado. Agora, a gente para pensar o quanto isso é precioso, o quanto isso é valioso. Por isso a gente não pode cantar, não sei o que foi o preço. O preço nós não sabemos quanto que isto é precioso. O precioso sangue do Cordeiro, leia comigo novamente no versículo 19, o contraponto está no 18, não foi por um preço fútil, ou melhor, não foi por prata ou ouro que fomos resgatados do nosso procedimento fútil, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E é necessário que nós enfatizemos isso. Não tenhamos medo, horror, fiquemos assim: ai, mas que mensagem dura, pesada. Não, este sangue é precioso, está acima de qualquer comparação, e é mistério que dia a dia nós volvamos à história dessa sexta-feira, para lembrarmos quanto custou o pagamento dos nossos pecados. E é interessante a forma de Pedro apresentar isso, porque ele principia no versículo 20, dizendo que esse preço caríssimo, impagável, só seu sangue poderia pagar, foi ajustado, foi combinado na eternidade, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, antes dos dias da criação, antes do homem ser criado, antes da queda do homem, antes de tudo, já estava acertado. É a chamada aliança da redenção. O Pai e o Filho ajustaram o preço da redenção. Então, é um preço ajustado na eternidade, mas que foi quitado na história. A segunda parte do versículo 20 diz assim: porém, manifestado no fim dos tempos. E ele diz: mas fim dos tempos? Já passou 2000 anos. É que quando Jesus morreu na cruz, começou o fim dos tempos. O próprio Pedro vai escrever, no capítulo 4 dessa sua epístola, se você quiser ir comigo ali ao versículo 7, ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. E aí passa a fazer algumas exortações do modus vivendi do povo de Deus.
que não pode ser assim e deve ser daquela forma, que deve corresponder a esta expectativa da volta de Jesus, porque desde que Jesus foi assunto aos céus, ele pode voltar a qualquer instante. Nós já vivemos o tempo do fim. Por isso, sabe, essas continhas que as pessoas gostam de fazer, fizeram ao longo da história inteira. Alguns então ousaram marcar dia, hora e lugar para Jesus voltar. É bobagem, porque desde que ele foi assunto aos céus, diz, o fim dos tempos já começou. E começou quando eu derramei o meu precioso sangue. Então para de ficar fazendo continha e vive o Evangelho, vive na presença do Senhor, para que você não seja tomado de surpresa quando Ele voltar. Ao contrário, você seja tomado de grata satisfação. Jesus, eu esperava, sempre esperei por isso. Preço ajustado na eternidade, preço quitado na história, mas um preço que foi movido por amor. O que moveu o coração de Deus para quitar a nossa conta, o pagamento dos nossos pecados, não foi legalismo, não foi implicância, não foi qualquer coisa que, via de regra, é próprio do homem fazer para ajustar as coisas. Não, foi por amor. Conhecido antes da fundação do mundo, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Você é alvo, você é objeto do amor de Deus. Deus não olha para você com olhos de juízo, graças a Deus. Ele olha para você com olhos de amor, de misericórdia, de graça, de bondade, porque o preço Ele pagou. Então a redenção teve esse preço, o precioso sangue do Cordeiro. Mas uma vez quitado o preço, pago o preço, isso resulta em efeitos, isto gera efeitos em nós, isso produz resultados muito concretos. Não se trata apenas de uma nota promissória que pode ser rasgada e pronto, não. Agora, em nós se opera efeito maravilhoso da obra redentora de Cristo. E Pedro ajustou isso muito bem, quando no versículo 15, ele diz assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Tornai-vos santos. Infelizmente, na cultura humana em geral, a ideia de santo está ligado a alguma coisa assim exótica. Alguém que é muito diferentão assim, né? Soturno. Parece até que tem uma auréola sobre a sua cabeça. De fato, na cristandade afora, resolveu-se escolher aquele outro para ser santo, para que a igreja não precisasse ser santa. Equívoco. A igreja é santa. Não é santa porque é melhor que ninguém, porque o Senhor nos posicionou nessa condição. Nos deu a condição de assim ser. Nos deu o seu Santo Espírito, que opera a santificação em nós. Então a palavra de Deus não está equivocada quando chama a igreja, os membros, o povo de Deus, de santos. Agora, é preciso que esta santidade se revele em algumas coisas bem concretas. Este efeito, a santidade em nós, num processo de santificação contínua, é descrito por Pedro aqui de uma maneira muito didática. Primeiro, no versículo 16, nós aprendemos que essa santificação tem por modelo, ou é modelada em Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Isso aí não é coisa de santista querer que você torça para o time dele, viu, gente? Né? Senão os corintianos iam dizer a mesma coisa, né? Deus é santo e Ele é o nosso modelo. Nós não olhamos para o lado para ver os nossos amigos, irmãos, familiares, para nos modelar. Eles são falhos, eles podem equivocar-se. Nós olhamos para o Senhor. Ele é o modelo de santidade. Sede santos, porque eu sou santo. E isto é uma referência extraída lá do livro do Levítico, do povo que ainda em caminho para ocupar a terra que lhe fora prometida, recebeu direcionamento, orientações concretas de como deveria viver.
E este padrão de santidade já estava estabelecido desde lá. Em segundo lugar, essa santificação precisa estar sediada, sabe aonde? Na mente. Ou, se você preferir chamar, no coração, que é mais assim, romântico. Mas é no íntimo do ser. Por isso, o texto que estamos meditando começa com essa declaração. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Se a cabeça não estiver bem orientada, bem dirigida, ela não vai entender as coisas. Não pense que espiritualidade é virar uma chave para você não pensar mais, para você não refletir mais, para você entrar em alfa. Não existe isso. A mente precisa ser santa. Se a mente não for santa, o resto não vai ser santo. Se nós não colocarmos na nossa mente as coisas que propiciam esta vida em santidade, não vai ter jeito da gente virar santo, mesmo que a gente passe o dia inteiro dentro do templo orando. Nossa mente precisa ser cheia da palavra de Deus, da doutrina do Senhor. E a nossa mente precisa se esvaziar de tudo aquilo que não produz santidade. Não há como as coisas caminharem bem. Então, o efeito desta redenção é uma vida de santificação que começa sediada na mente, mas que precisa ser revelada no comportamento. Por isso o versículo 17 diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portar-se é uma forma um pouco mais reduzida do verbo comportar-se. Quem se porta, se comporta. Tem atitude, tem jeito de ser, tem estilo de vida que é correspondente à santidade. Sua mente cheia das coisas de Deus vai habilitar suas mãos, seus pés, seu olhar, seus ouvidos, seu olfato, tudo consoante a vida em santidade. A mente cingida, a vida mostrada em santidade. E é por isso que, no final, sim, a gente que não é diferentão, a gente é distinto. O 14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Antes de conhecer a Jesus, a gente vivia de qualquer jeito. Depois que conheceu a Jesus, a gente é filho da obediência. Não pode ser desobediente à palavra. Não pode andar como mundano. Não pode viver longe da família da fé. Família da fé que é finita, limitada, tem seus equívocos, mas é o melhor lugar que a gente tem para ser modelado. O preço da redenção, sim, o precioso sangue de Cristo. O efeito da redenção, a vida em santidade, em santificação. E o que é que nos garante que a gente vai dar conta? Qual é a segurança que nós temos que neste caminhar nós seremos exitosos? O que vai ser a nossa garantia? Pedro não poderia terminar a sua reflexão melhor do que o fez lá no versículo 21, quando ele diz assim: por meio de Cristo tendes fé em Deus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. A igreja não é mediadora, os pastores não são mediadores, um líder maior religioso não é mediador. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, porque Ele ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estão em Deus. Qual é a garantia? O próprio Deus. Nossa fé não está posta na igreja. Nossa esperança não está colocada em nosso sistema eclesiástico. Nossa fé e esperança estão firmadas no Senhor, que realizou uma redenção plena. Porque hoje nós estamos aqui enfatizando a caminhada do Calvário, não poderíamos passar batido por isso.
Não poderíamos fechar os nossos olhos. Eu não quero pensar em dor, em sofrimento, em sangue, por mais que ele seja precioso. Nós passamos por isso, porque a redenção, ela é plena. Ela passa pela morte, mas ela alcança a ressurreição. É por isso que Pedro não deixou de falar isso. Tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. No próximo domingo nós estaremos aqui no alvorecer do dia especial, dia de Páscoa, um dia diferente. É um dia que a gente acorda cedo para reunir com o povo de Deus e dizer: Ele venceu o pecado e a morte, e a nossa garantia de redenção está segura. Não há como ela nos ser roubada, nos ser retirada. As coisas podem acontecer de um jeito ou de outro. Nós sabemos em quem estão postos os nossos olhos. Nossa fé e esperança estão em Deus. E eu insto com você, que desde agora, passando esse dia, o dia vindouro, você alcance aquela madrugada da ressurreição com esta confiança. E venha unir-se a nós, para juntos podermos declarar: Cristo já ressuscitou. Aleluia! Fazemos nossas as palavras desse hino, a da qual de per si. Mas neste conjunto de almas aqui reunidas, nós declaramos: nós cremos sim. Por nós Jesus morreu, e foi por amor que Ele assim o fez. Que isso cale fundo em nossos corações, que possamos refletir nesses dias especiais que o Senhor nos deu. Até estamos isentados de atividades profissionais, de estudos, para estarmos em família, em comunhão, mas antes de tudo refletindo no preço pago, no precioso sangue de Jesus, naquilo que produziu efeito em nós para uma vida santa e assegurada, porque a nossa fé e esperança estão no Senhor. Despede-nos com a tua paz e com a tua bênção em Cristo Jesus. Que a maravilhosa graça de Jesus, que morreu por nós na cruz, um amor infindo do Pai que não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou. Que a presença consoladora, santificadora do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneça hoje e sempre. Amém.